Então, a ideia é falar das métricas das próprias plataformas. Então, a gente vai falar das principais métricas das principais plataformas, né? Obviamente, a gente não vai falar de tudo. A ideia aqui é, como a gente já citou nas aulas anteriores, cada uma das plataformas, né, das plataformas de redes sociais, tem lá o seu próprio sistema de monitoramento e que, de maneira gratuita, principalmente nas contas, as chamadas contas comerciais, vamos dizer assim, né, as contas que não são de pessoa física, entregam dados, né? E esses dados, eles vêm com uma determinada nomenclatura, né? E muitas vezes a gente fica tentando entender o que está por trás daquela nomenclatura, né? Para que possa ter, então, uma compreensão exata do que significa aqueles números. A ideia hoje, então, é passar, né, essas nomenclaturas e o que elas significam em termos de métrica, ou seja, que tipo de número eles entregam ali, né, nesses dados que são disponibilizados pelas próprias plataformas, tá? A aula de hoje não vai ser uma aula extensa, não é muito conteúdo, então a gente vai terminar um pouquinho mais cedo também, tá? A gente já está aí na reta final do semestre, né? Então a gente está já com os conteúdos bastante em dia, né? Não há necessidade também de ficar se estendendo com conteúdos, não adianta ficar enchendo a linguiça. Eu também acho que esse negócio de ter um monte de conteúdo só para ocupar 1h40 de aula não vale a pena, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente poder começar a falar, então, dessa questão das métricas das plataformas. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, a gente vai falar das métricas mais relevantes das principais mídias sociais ou principais plataformas de redes sociais, tá? Tentar entender, então, um pouquinho do que está por trás de cada uma delas. E a gente vai começar pelo Facebook, que é a maior rede social, né? Normalmente, existe uma nomenclatura em inglês e uma nomenclatura em língua portuguesa, em português, né? E a gente, obviamente, aqui no Brasil, trabalha com as páginas já traduzidas, né? O Facebook Internacional, ele chama a sua ferramenta de análise de dados, monitoramento, de Facebook Insights, né? Basicamente, ela funciona para as fanpages, ou seja, as páginas das marcas, das empresas, das corporações, né? E aqui no Brasil, para a gente ter acesso a essa página, né, a esses dados, a gente tem que procurar, né, então, na página, a opção informações. O Facebook ele deu um prazo aí para você passar para a versão nova, né? Não sei, acho que todo mundo, não sei se vocês têm o hábito de acessar Facebook, normalmente essa geração já não dá tanta bola para o Facebook, mas eles mudaram o layout, mudaram uma série de coisas na plataforma, né? Na versão nova. E algumas dessas coisas que a gente localizava com uma certa facilidade, em alguns casos ficou um pouco confuso, dependendo se você está no mobile ou se você está no desktop, tá? Mas, enfim, você vai buscar lá, procurar um bar, um botão de informações, tá? Quando você abre essas informações, normalmente ele está programado para te dar informações, né, dos últimos 7 dias, ou seja, referente aos últimos 7 dias, tá? Na configuração nova, quando você abre a fanpage, ele dividiu a página em 2 colunas, basicamente. Na verdade, são 3 colunas. Uma coluna que fica aqui fixa com algumas informações, uma coluna imediatamente à direita dessa, e aí o seu feed, né? Essa coluna que será no meio, normalmente quando você abre a sua página, ele já aparece ali 3 informações principais, né? Que é referente a essa página de informações. Aí você pode clicar para ver a visão geral, ou seja, aí você vai abrir a página de informações mesmo, e ele vai te entregar aí um volume de informações maior a respeito da sua página, tá? Essas informações são totalmente gratuitas para todo mundo que tem, então, a página do Facebook, né? E aí, então, pode acompanhar, né, algumas métricas importantes, né? Então, são várias informações relevantes, importantes, né? A gente vai destacar aqui as principais, que seriam as mais importantes, né, para quem está fazendo o trabalho de monitoramento ali, acompanhar. Tá? Antes de falar disso, eu até estava ouvindo hoje começou um evento super bacana, muito grande,
promovido pelo MEI Mensagem, que se chama Próxima, ou Próxima, como eles gostam de falar, porque o X do próximo, na verdade, são 2X e o I maiúsculo, fazendo referência ao século XXI. É a editoria da MEI Mensagem que cuida, vamos dizer assim, das novas tecnologias, das inovações, do futuro da comunicação, né? Esse evento, via de regra, ele acontece em São Paulo, é um evento presencial e ele é caríssimo, ele custa algo em torno de R$ 4.000 para você ter o full pass, ou seja, você ter acesso a todos os dias. Esse ano, assim como o evento anterior, que também é um evento caríssimo da minha mensagem, que é o... agora vai me fugir o nome, depois eu lembro. Ele também está sendo gratuito para os assinantes. Então, eu acompanhei hoje uma parte do primeiro dia, né? E numa dessas partes, são tantas coisas, né? Tantas mudanças no cenário das redes sociais que a gente vai até esquecendo um pouco. Aí, uma das palestras, o cara estava recapitulando uma coisa que, inclusive, é um jornalista da CNN, se não me engano, dizendo uma coisa muito... Eles estavam falando de podcasts, mas ele falou uma coisa muito interessante, né? No início, né, das redes sociais, principalmente os veículos tradicionais de imprensa, que tinham migrado para o digital, que tinham lá as suas plataformas digitais, começaram a usar muito as redes sociais de forma a aumentar o tráfego, né, nos seus sites, nos seus portais. Isso até hoje é feito, obviamente. Só que aconteceu, na maioria das vezes, será feito de forma gratuita, né, contando com alcance orgânico, viralização e tudo mais. E o que principalmente o Facebook fez? Ele reduziu, né, o alcance do algoritmo e aí, então, caiu muito o alcance das postagens dos veículos de imprensa, né? Eles foram forçados ou a passar a impulsionar os seus conteúdos ou buscar formas alternativas de aumentar tráfego nos seus portais, né? Porque eles já não podiam contar com aquela facilidade das redes sociais. Mas algumas métricas, algumas coisas importantes, né? Mesmo para os portais, alguns até saíram do Facebook, não sei se vocês acompanharam isso na imprensa, acho que tem 1 ou 2 anos esse movimento, não sei se vocês chegaram a ver isso. A Folha de São Paulo chegou a anunciar que sairia totalmente do Facebook, né? Enfim, não sei como é que ficou isso hoje, mas na época realmente eles até cancelaram as suas fanpages no Facebook, ou seja, deixaram de ter página no Facebook como reação, né, a essa medida do Facebook. Mas, enfim, vamos lá. Quais são essas principais métricas, então? A primeira, que eu acho que sempre foi, assim, durante muito tempo, alvo de muito desejo de todo mundo, né, nas redes sociais, são as curtidas, tá? Então, basicamente, o que são as curtidas, né? É o número total de pessoas que curtiram a página. Aqui a gente não está se referindo à curtida no post, tá? Então, a métrica que é apresentada lá como curtidas é o número de pessoas que curtiram a página, né? E aí, o Facebook ele detalha, né, do total dessas curtidas, né, quantas vieram pela chamada mídia paga, ou seja, quando você paga, você faz Facebook Ads, impulsiona, né, e quanto está vindo das ações orgânicas. Também você consegue ter uma visão por período, né, então pode ser 7 dias, 14 dias, 1 mês, você consegue mexer lá na configuração e ter uma visão por períodos diferentes, né, do número de pessoas que passaram a curtir a sua página, ou seja, novas curtidas, né, novos seguidores, e também o número de pessoas que descurtiram a página, ou seja, que deixaram de seguir. Esse é um dado relevante, né, porque você consegue perceber se você, embora não seja, né, o número de curtidas na página, o número de seguidores, não seja uma métrica das mais, assim, a mais importante de todas, como já foi considerado durante um tempo, né? Mas é interessante porque, na verdade, ela te dá um certo indicativo, né, em relação ao seu conteúdo. Se o seu conteúdo está agradando ou está deixando de agradar. Ou seja, quando você coloca bons conteúdos, você atrai mais curtidas, atrai mais seguidores, e se o seu, né, conteúdo já não está agradando tanto, já não está indo ao encontro daquilo que o público, né, acha útil, relevante para ele, ele deixa de seguir, né?
E aqui tem uma dica importante, né? Então, embora seja considerada uma métrica de vaidade, normalmente as curtidas são agora, né, enquadradas dentro dessa nomenclatura de métrica de vaidade, né? É importante sim, ficar atento ao número de pessoas que descurtem a página. Não tanto ao número de seguidores que você ganha, mas ao número de seguidores que você perde, né? Então, por quê? Porque é aquilo que eu estava dizendo, pode ser um indicador de que tem algo errado na sua estratégia de conteúdo, na sua estratégia de postagem. Então, mais importante do que saber quantos novos seguidores ou quantas curtidas no total você tem, é se você está perdendo seguidores, se você está deixando, né, perdendo curtidas, tá? A segunda métrica do Facebook é o alcance. O que eles consideram como alcance? Eu não vou entrar aqui muito tecnicamente, com o pessoal de publicidade que tem mídia, eu recuperei toda a parte técnica de alcance, que é uma parte chatinha, porque mídia é bem... Acho que é a área mais técnica que existe em propaganda, talvez uma das mais técnicas que existe em comunicação, né? Não é todo mundo realmente que gosta desse segmento, né? Mas, basicamente, o conceito de alcance aqui é igual ao conceito de alcance que a gente trabalha na mídia publicitária, ou seja, na visão estratégica de mídia que se tem, né, quando a gente fala de propaganda que compra espaços para veicular. Qual seria esse conceito? Nós consideramos alcance o número total de pessoas que visualizaram qualquer publicação na nossa página. Então, tem um dado lá também em informações que quando você abre, você vai ter o número de visualizações naquele período, que pode ser 7 dias, 14 dias, um mês, enfim. Aquele número ali indica o quê? Né? Que X pessoas viram ao menos um conteúdo na sua página. Tá? No alcance, via de regra, a gente não considera sobreposição. O que é isso? Nós vamos dizer que a Fernanda ela viu 3 vezes o mesmo conteúdo. Eu não conto 3 vezes a Fernanda, eu vou contar uma vez só. Tá? Professor, Oi. nesse cenário, por exemplo, a pessoa tem que entrar na minha página e ver o conteúdo por esse canal, ou você pode ter compartilhado um post e eu passei por ele? Isso não conta nessa métrica, só se eu Não. entrar no post original. Sim, Tá. exatamente. Porque esse dado é um dado da sua página. Se a pessoa viu aquele link numa outra página, mas não acessou o link para ir para a sua página, não é considerado visualização. Por exemplo, você compartilhou uma foto da Juliana, de uma página da Ju, por exemplo. Aí eu tô passando pelo meu feed do Facebook e vi que você compartilhou uma foto que ela postou. O alcance dela não é medido pelo que eu vi, pelo que você compartilhou, né? Não. Ah, entendi. O que a gente vai ter lá é o dado de visualização do post, Uhum. tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, assim, aqui não é considerado alcance. Então, o alcance é quem entrou na sua página e viu alguma postagem. Então, quando você pega lá o período, ele vai te dar o período do total de visualizações da página. Só que é interessante porque lá você consegue ter um detalhamento. Lá ele consegue te mostrar, primeiro, o que veio de alcance orgânico e alcance pago. Tá? A gente sabe que o alcance orgânico tem sido ínfimo, né? E ele consegue te mostrar, às vezes não, ele consegue te mostrar o alcance por postagem também, né? Então, assim, quais são os posts que contribuíram com mais alcance para você, tá? Esse dado aqui, ele está aí como mera estimativa mesmo, gente, porque assim, o Facebook, ele não, por mais pressionado que ele já tenha sido, ele não entrega qual é a porcentagem de alcance orgânico que o algoritmo dele entrega. Ele diz que depende de uma série de fatores, então não dá para ter um número, tal, não sei o quê. Mas, na verdade, ele não quer revelar. Há uma estimativa que foi feita cruzando, né, vários dados, gente que monitora tal, e que não passa de 3%, o que é baixíssimo. Então, vamos dizer que você tenha... o que acontecia antes, né? Você tinha lá 5 mil seguidores. Você fazia uma postagem, né? A maior parte dos seus 5 mil seguidores eram alcançadas. Ou a sua página, né, no dia a dia, ela conseguia um alcance muito alto do seu total de seguidores.
Depois que eles foram mexendo no algoritmo, esse alcance foi caindo, porque o algoritmo passou a limitar, né? Então, o que acontece? Acho que todo mundo sabe disso, né? Quando você posta alguma coisa, vai para o feed, né? Vai para o feed, e esse limite ele se dá no feed. Então, mesmo para quem segue a sua página, o que você posta não é mostrado para todo mundo, para que a pessoa clique e, né, seja considerada alcançada. Tá? Então, o feed ele faz uma entrega super reduzida, né, das postagens, certo? E ainda tem um detalhe, porque eu falei dessa mudança de layout agora, que eles mudaram, na verdade, passaram por uma nova versão do Facebook. Na versão anterior, era fácil você localizar um botãozinho ali que você trocava para as publicações mais recentes e não para as mais relevantes. Então, você conseguia ir dando um refresh no seu feed, você conseguia ir renovando o seu feed. Eu já refucei a versão nova e não achei esse botão. Ou seja, o que acontece? Você fica com o feed que o Facebook te entrega. Você não tem mais controle nenhum, pelo menos eu não tenho conseguido. Tá? A outra métrica são as publicações, né? Então, aqui sim, a gente vai ficar não no total da página, mas especificamente em cima das publicações que a gente faz. Pode ser um post, um texto, um vídeo, enfim, né? Então, apresenta informações referentes às publicações da última semana, né? E também você consegue ver ali como que o seu público reagiu para cada postagem, né? Com dados de interação, comentário, share e tudo mais, né? Compartilhamento, e também dias e horários em que ele foi mais ou menos visualizado. Então, você tem ali todas essas informações detalhadas, o que é bastante útil para você fazer um acompanhamento mais de perto, de novo, né? Da sua estratégia de conteúdo. Se o que você está postando em termos de conteúdo, né, está performando bem para os seguidores da sua página. Então, aqui tem uma outra dicasinha. Avalie o envolvimento dos usuários com suas publicações e entenda qual tipo de publicação o seu público demonstra maior interesse. Então, é aquilo, né? A gente consegue entender, então, o que está performando. Eles também entregam, gente, uma série de dados sobre o público, né? Que eles chamam de pessoas. Então, você consegue ver dados demográficos agregados, né, das pessoas que curtiram a sua página. Esses dados demográficos, basicamente, idade e gênero, né? Então, você consegue, né, uma informação que é bastante básica, mas é importante, que é assim, pegando os dois gêneros básicos, quantos homens, quantas mulheres, né, compõem o seu público, e também as faixas etárias. Então, você consegue entender se o seu público é mais masculino, mais feminino, e quais as faixas etárias, né, você está conseguindo alcançar. Tá? E, de novo, né, aqui você consegue ajustar a sua persona, principalmente, ou seja, né, aquela pessoa que vai representar o seu público, que personaliza seu público, né? E também entender melhor os interesses dela, interesses do seu público. Então, você pode ir também, né, acertando linguagem, tom de voz, estratégia de conteúdo e tudo mais. Aí, deixando um pouquinho o Facebook para trás, vamos falar do Instagram. Depois que o Facebook comprou o Instagram, ele passou a mexer numa série de coisas, inclusive nas métricas, nos dados que ele ia entregando para os usuários, né? E aqui, de novo, a gente vai falar basicamente, então, das contas jurídicas, né? Das páginas de empresas, de marcas e tudo mais. Tá? Quais são as principais métricas do Instagram? Então, de novo, aqui eles não chamam de curtida, eles chamam de seguidores. Número de usuários que seguem o seu perfil. Né? Além do número total, então eu tenho 6.353 seguidores. Tá? Também é possível, né, dentro desse universo, saber, né, gênero, idade, localização e número de seguidores por dia, por hora e por dia. Esse dado já é um dado bem interessante, porque você consegue ter, então, uma visão bem bacana de quem é o seu público, né? Com informações a respeito, então, dos seguidores do seu perfil. Depois, a gente tem o que a gente chama de número de impressões. Tá? E aqui, impressões é diferente de alcance. A gente tem que
né? Fazer bem essa distinção. Impressões é o número total de vezes que a sua publicação foi vista. Tá? Cada visualização contabiliza uma impressão, independente se o usuário está visualizando pela primeira vez ou não. Então, voltando lá no exemplo que eu usei a Fernanda, agora sim, se a Fernanda vir 3 vezes a minha postagem, eu conto como 3 impressões vindas da Fernanda. Então, aqui a gente considera o que a gente chama de sobreposição, né? Então, se a Juliana viu 4 vezes, a gente conta como 4 impressões. Então, tem que tomar cuidado, porque, assim, às vezes o número de impressão ele pode ser enganoso, porque você acha que você falou com muita gente. E, na verdade, a pessoa viu, a mesma pessoa, uma parcela significativa de mesmas pessoas viu o seu post. Tá? É um dado importante? É, porque demonstra que sua postagem está chamando atenção no feed. Que as pessoas estão parando para dar uma olhadinha, mesmo as que já viram, querem ver se tem alguma coisa nova, se é a mesma postagem, e também um certo grau de identificação com a marca, com a empresa, enfim. Porque quando percebe que é uma postagem, né, daquele determinado perfil, para dar uma olhadinha. Então, é um dado interessante, entrega alguns indicadores, a gente pode tirar algumas conclusões disso, né, para transformar esse dado em informação, em conhecimento, né, mas é um dado que a gente tem que tomar cuidado, porque impressões pode nos enganar, porque parece que, né, a gente alcançou muita gente, né, e aqui vem justamente o conceito do alcance, que daí é igual ao que a gente acabou de ver no Facebook. Aqui sim, né, vai definir quantas pessoas únicas visualizaram a publicação. Então, você tem que fazer essa diferença entre o número de impressões e o alcance. Combinando as duas informações, você pode tirar alguns insights interessantes, né? Que é aquela coisa de fazer o cruzamento de dados. Teve X impressões, mas teve X alcance, né? Então, o que aconteceu aqui? Né? Então, a gente tem que muitas vezes cruzar essas informações, aquela coisa, né? Pega o dado, dá um tratamento, traz para o contexto, cruza e você vai transformar aquilo em informação em conhecimento, tá? Já engajamento é basicamente o número de curtidas e de comentários que a postagem recebeu. Então, o seu engajamento vai ser maior, vai ser melhor, à medida que você tiver mais curtidas e comentários, tá? E interações é o total de ações ocorridas em seu perfil, né? Então, assim, é o que aconteceu de ação a partir do contato com o seu perfil, com a sua postagem, né? Então, a pessoa visitou o seu perfil, tá? Ela clicou no link que está na bio, você fez um call to action, que a gente chama, né? Uma chamada para ação, você colocou ali um botão, alguma coisa. As pessoas clicaram, né? Você colocou um e-mail ou telefone, as pessoas foram lá, né? Então, assim, aqui, interações no Instagram, a gente entende dessa maneira. E isso aqui é um dado interessantíssimo, principalmente para quem está fazendo social commerce, para quem está vendendo pela plataforma Instagram. A gente sabe que o Instagram vem crescendo muito nesse aspecto no Brasil, né? Então, as interações aqui, dependendo do seu objetivo, podem ser muito importantes para você. Você pode ter uma campanha, por exemplo, em que você esteja impulsionando, você está fazendo mídia paga no Instagram, e você colocou como um dos objetivos que as pessoas visitem, né, o seu site, né, através das postagens do Instagram. Então, você quer que a pessoa vá na bio, né, ou você coloca ali já, hoje existe, né, essa possibilidade de direto na própria postagem, para a pessoa ir para o seu site, né, e aí você consegue, então, verificar através dessa métrica como que está indo o desempenho. Então, interações, né, são ações originadas a partir da postagem no perfil, tá? Professor, Oi. sobre o alcance e as interações serem importantes para a venda, nesses últimos tempos a gente percebeu que eu e o Gi, a gente percebeu que o Instagram está dando uma nerfada, né, dando uma diminuída do alcance dos posts que tem algum texto inserido por questão, talvez, de justamente e-commerce dentro, né?
Então, eu não sei se ele compensa uma métrica com outra, mas quando você coloca alguma imagem lá que tem texto ou que tem alguma coisa assim, o alcance orgânico diminui muito, muito mesmo. E foi logo depois que ele colocou aquela aba lá embaixinho, que era de compras, depois ele atualizou e tirou aquela aba de lá, e aí os alcances orgânicos foram para o espaço, quando você colocou algum É, texto. eu falei que quando o Facebook comprou o Instagram, ele foi fazendo uma série de mudanças, né? E eu vinha falando isso desde o começo, né? Desde que aconteceu a compra, eu não era muito usuário do Instagram, mas aí até por curiosidade do Facebook ter comprado, tudo comecei, né? Fiz perfil e comecei a ficar um pouco mais atento. E uma das coisas que eu percebi é assim, de cara o Facebook adotou uma estratégia, ele não declarou isso, mas para mim ficou evidente. O alcance era muito grande. Ele fez de propósito, ele escancarou o alcance. Né? Porque aí chamou muita atenção. Nossa, a gente publica no Instagram, sucesso absoluto. O que ele está fazendo agora? Ele está fazendo a mesma coisa que ele fez com o próprio Facebook. Ele progressivamente está reduzindo o alcance orgânico. Para quê? Para que as marcas paguem, para que as pessoas impulsionem. Né? Então, não adianta, isso é um caminho sem volta, ele vai continuar reduzindo. E quando você pergunta isso diretamente ao Facebook, ele nega até a morte. Ele fala, não, são ajustes do algoritmo, a gente está fazendo não sei o quê, assim, mas a intenção básica, todo mundo sabe, eles vivem de publicidade. Né? Então, assim, eles precisam, né, que mais pessoas impulsionem, que mais marcas impulsionem. Então, sempre a ideia é você reduzir o alcance orgânico. Tá? Agora, eu também vi, tem um estudo muito legal que fala dos influenciadores. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje com essa diferença entre alcance, engajamento e interação. Porque há influenciadores que têm um alcance gigantesco, mas não geram muito engajamento e não geram interação. Tá? Então, eles têm E até mesmo até... tem gente que tem muito, muito seguidor, e aí você olha os comentários, 3. 3, exatamente. A gente tem aquele caso que virou clássico na propaganda mundial, não sei se vocês sabem, que uma marca de roupas pagou uma fortuna para uma menina que tinha milhões de seguidores para vender uma camiseta, lá um modelo específico que era lançamento. E a menina vendeu, parece que, eu não me lembro o número, só um número baixíssimo de camisetas que ela conseguiu vender. E aí, sim, tremendo fracasso. Então, tem uma pirâmide de influenciadores que eu acho muito legal, depois se eu encontrar eu mando para vocês. Né? Que é assim, os influenciadores com maior alcance são normalmente as celebridades. O cara que é artista de TV, cantor, ou seja, ele já tinha uma outra exposição e ele foi para as redes sociais carregando aquele patrimônio, vamos dizer assim. Então ele tem uma infinidade de seguidores, né? Porque tem gente que é assim, acha o perfil do famoso no Instagram, vou seguir. Né? Mas muitas vezes interage pouquíssimo. Né? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou fã de voleibol e eu sigo o perfil da maioria dos jogadores e das jogadoras. Até porque, gente, vou contar uma verdade para vocês. As meninas do vôlei são muito mais divertidas que os meninos. Né? Elas fazem umas coisas engraçadíssimas, principalmente no Instagram. Mas assim, eu acompanho, eu visualizo tal, mas eu não interajo. Eu curto, no máximo, algumas postagens, mas eu não comento, eu não... nada. Né? Então, assim, você pega esse pessoal que está lá em cima, eles vão te entregar muito alcance, mas eles vão te entregar menos engajamento e provavelmente bem pouca interação. Então, o que se sabe hoje que já faz parte da estratégia, principalmente quando a gente está falando especificamente de influenciador aqui, mas aqui no Instagram isso é uma coisa muito presente, né? E na estratégia hoje das empresas, das marcas também. Eles chamam de micro e nano influenciadores, né? Que são aqueles influenciadores que têm menos seguidores, te entregam menos alcance, mas eles são muito próximos da comunidade deles. Então, eles causam muito mais engajamento e muito mais interações. Então, esses 3 dados, principalmente, essas três métricas, principalmente, que estão nessas páginas, aqui nesse slide, em relação ao Instagram, são métricas que a gente tem que olhar com muita atenção. Né?
o Instagram fez aquela coisa, né, que ninguém consegue mais ver o número de curtidas que teve a sua postagem, só você, né, para justamente evitar a métrica da vaidade, né. Por que que acontecia também? Isso começou a ficar complicado, porque tinha gente que não tinha dinheiro para almoçar, mas impulsionava uma postagem por R$ 30, porque não estava tendo curtida, né? E isso não é mentira, isso é fato. Várias pessoas declararam isso, né? Eu fazia isso, às vezes eu não tinha dinheiro nem para comer, mas eu ficava com vergonha do meu post estar com alcance baixo, estar com pouca curtida, e ia lá e impulsionava. Quer dizer, e aí foi muito combatida como uma métrica de vaidade, e aí o Instagram resolveu, né, não permitir que essa métrica fosse visualizada. Então, só quem posta é que vê, né? Mas, de todo modo, é muito interessante a gente olhar sempre para os três. Como é que está o alcance, como é que está o engajamento e como é que está interações. E é lógico aí, dependendo do objetivo que você o objetivo que você tem determinado para o Instagram, talvez uma tenha um pouco mais de peso do que a outra, e aí você vai analisar cada caso olhando para esses números aí que a plataforma te entrega. E aí, em relação aos stories, a gente sabe que os stories têm uma importância muito grande no Instagram. O Instagram agora criou o Reels, que está crescendo, mas o Stories ele é muito forte, que ele entrega mais visualização, ele tem, né, ele ainda tem, vamos dizer assim, um algoritmo um pouco mais frouxo. Então, você sempre consegue resultados melhores no Stories do que no Feed, né, via de regra. Tá? Então, em relação aos Stories, interações. Quantos toques teve a sua história, incluindo cliques no link? Tá? Deixa eu só puxar esse quadrinho aqui para baixo. Depois, o que eles chamam de descoberta, que é o total de contas que foram alcançadas com a história publicada. Não sei se vocês já viram isso aqui. Ele te dá esse dado, né? O número de contas que você conseguiu. Te dá também na postagem do perfil, tá? Mas no Stories isso aqui é bem interessante. E também ele vai te dar a métrica do toques para voltar, né? Que é o número de pessoas que voltaram para ver uma foto ou vídeo que você publicou no Stories, tá? Aí você vai ter também o toque para avançar, que é o número de pessoas que clicaram para ver a próxima foto ou vídeo das suas histórias. Então, são dados interessantes, porque aqui, quando a pessoa está voltando, está avançando, ela está interagindo mais com a sua postagem. Ela demonstrou interesse, ela está demandando mais tempo ali, né, despendendo mais tempo, e está interagindo, então, mais com o seu conteúdo. Tá? E saídas é o número de vezes que alguém saiu da sua história sem, né, completar. Então, se você tinha lá 3 fotos, 3 vídeos, 4 vídeos, e a pessoa saiu no começo, saiu no meio, eles consideram esse número como saída, ou seja, a pessoa não fez o percurso completo. Né? Respostas é o número de respostas que uma foto ou vídeo recebeu dentro do Instagram Stories. Então, quando a gente comenta, quando a gente coloca lá, né, faz algum tipo de, né, comentário, resposta. Eles consideram esse número, que também é um número interessante, porque é um número de engajamento, né? Que acaba demonstrando um volume de engajamento com o seu Stories. Aí, a gente sai agora do... e aqui no Instagram, eu achei que estava nos primeiros slides, mas não está. A aba que a gente tem que acessar também chama informações. Acho que isso, não sei se todo mundo já viu. Tem ali o barzinho, né? Quando você está no perfil da sua página, tem a abazinha ali, o bar de informações, e é ali que você clica, então, para você ter acesso a todas as informações. Normalmente também você pode pegar informações de 7 dias, 15 dias, um mês e até um ano, né, das suas postagens ali no Instagram, certo? Além disso, ele também dá a métrica do tempo, né, que você usou o aplicativo por Sim, cada dia. também. Eu acho os dados do Instagram bem ricos, né? Bem mais ricos, inclusive, que o do próprio Facebook. Você consegue ter um número de dados ali bem interessante, de forma absolutamente gratuita. Então, acho que eu tinha chegado a comentar com vocês, né? Boa parte das métricas que vêm das próprias plataformas já ajudam pra caramba a gente, né? Principalmente para quem está assim, numa fase mais inicial, trabalhando para, né, perfis não tão grandes, empresas, clientes, enfim, não tão grandes,
É interessante a gente ficar sempre muito ligado nas métricas que vêm das próprias plataformas, porque elas já vão auxiliar muito a gente, né? Já vão te dar um volume de informações capaz, né, de permitir a você uma série de tomadas de decisões estratégicas, enfim, se você analisa bem o que tem ali de métrica. No LinkedIn, tá? LinkedIn que vem de novo, eu acabei de ler uma matéria semana passada, o LinkedIn está de novo crescendo bastante no Brasil, né? E o que chama a atenção é a entrada de perfis mais jovens no LinkedIn. Eu sou um dos que fica cutucando todo mundo, o pessoal da faculdade que ainda está estudando para ter perfil no LinkedIn. Vamos lá, gente, cria perfil no LinkedIn, que o LinkedIn é importante, né? No LinkedIn, você tem que procurar a aba, o bar ali, análise, né? E aí você vai ter acesso a algumas métricas do LinkedIn. O LinkedIn também promoveu recentemente algumas mudanças, tal, e ele faz uma diferenciação, isso aqui é importante, de coisas que você consegue acessar como informação, tendo o perfil normal, né, o perfil, né, e um outro volume de informações, de dados que você consegue ter se você tiver uma conta premium, né? Quando você passa de um certo volume de seguidores, né, quando a sua rede passa de um determinado volume, e quando o seu volume de interações, visualizações e tudo mais também começa a crescer, o próprio LinkedIn começa a te propor para você ser premium. Ah, venha ser premium, te damos 3 meses grátis, né? Eles estão me atormentando com isso já tem um tempão, né? Para que eu seja premium. Né? Eles deixam você curioso, eles falam, seu perfil foi visitado, hein? Quer ver quem que visitou? Exatamente. Eu acho que é muito bom assim, né? Quando você presta serviços, então, por exemplo, eu sou da área de propaganda e de marketing, e eu quero prestar serviços. Aí é interessante eu saber quem está visualizando meu perfil, né? É uma informação importante, né? Quando eu estou procurando emprego, né? Porque daí eu quero saber quem que foi lá e viu, né? Eles têm um dado quando você disponibiliza o seu... Se eu não me engano, eles têm um dado. Quando você disponibiliza o seu currículo via LinkedIn, você tem acesso a saber quantas pessoas visualizaram o seu currículo. Isso é uma coisa que no Brasil não era tão importante, mas também nessa pesquisa que eu fiz semana passada a respeito do LinkedIn, está mudando. No exterior, o LinkedIn é muito, muito forte como... como é que eu posso dizer? Para contratação, né? Ele é usado meio que como um primeiro filtro para os RHs das empresas. Aqui no Brasil isso já acontecia, mas não de maneira tão forte. Agora, acho que muito em função da pandemia, de você também não precisar, né, ficar pedindo para as pessoas mandarem currículo, aquela coisa toda, cresceu esse volume e as empresas estão adotando isso, né? O LinkedIn como uma possibilidade de seleção de candidatos. Bom, quais são as métricas, então? Visitantes. São os visitantes únicos e visualizações da página ao longo do tempo. E aí eles somam tanto os dispositivos móveis, né, basicamente smartphones, e os computadores. Tá? Então, visitantes, né, são visitantes únicos também. Então, se eu visitei 3 vezes a página no mesmo dia, eu só vou ser contado uma única vez. Tá? Não serei contado as 3 vezes. Tá? Depois, uma métrica interessante é a atualizações, né? Que é basicamente assim, o seu volume de engajamento, número total de pessoas que gostaram, comentaram, compartilharam e passaram a seguir você nos últimos 30 dias. Esse é um dado muito, muito, muito interessante, porque ele te possibilita umas coisas assim, por exemplo, quando eu sou convidado para dar palestra num determinado lugar, ou como agora, né, esse ano a gente participou muito de live. É impressionante como as pessoas te acham imediatamente depois do LinkedIn e vem uma chuva de pessoas pedindo para seguir você, ou fazer parte da sua rede, né, como se fala no LinkedIn. Isso tem realmente um fenômeno impressionante. E hoje em dia, no meio profissional, é muito mais comum as pessoas... hoje mesmo, 2 palestrantes do Próxima, tem um QR Code na tela, coloca seu celular aí que você vai para o meu perfil no LinkedIn. Então, isso está se tornando cada vez mais frequente, né?
Mas aqui é muito interessante porque você consegue... quando você... Eu não sei se vocês... eu poderia até... É que agora eu não vou conseguir. Mas quando você está numa postagem sua no LinkedIn, você tem ali o total de curtidas e o número de pessoas que visualizaram. Se você clicar no curtidas, você vai ver todo mundo que curtiu, identificado, cada um ali, quem curtiu a sua postagem. E se você se você clicar naquele número, né, você vai ter um raio-x daquilo ali, né? Onde a pessoa trabalha, né? Qual é o cargo, a função da pessoa e de que cidade ou região ela está falando. Cara, isso é muito rico, né? É muito interessante. Então, você começa a ver quem são as pessoas que efetivamente estão dando atenção para os seus conteúdos, né? E é muito interessante, assim, saber onde as pessoas trabalham. É muito legal isso, porque você não sabe exatamente quem é, mas você consegue, né, perceber onde a pessoa trabalha. Então, eu descobri, deve ser por conta de vocês que trabalham lá, que a maior parte dos meus conteúdos não é muito visto, mas é bem visto na Embraer. Tá? Então, tá lá, Embraer. Também na Focus Networking, que é a empresa do Kiso, porque a gente tem vários ex-alunos lá. Então, volta e meia tem. Né? E, normalmente, as minhas postagens ficam ali na briga entre São José dos Campos e Taubaté, com as regiões que mais visualizaram. Em alguns tipos de postagem, São Paulo ganha. Mas é muito interessante você ter a possibilidade de ter esses dados ali, né? Então, são métricas que o LinkedIn te entrega e que você pode usar também para ir, né, avaliando como está indo as suas postagens. Tá? Agora, vou falar de Twitter. Tá? O Twitter, ele usa uma ferramenta que é chamada Twitter Analytics, né? Que, então, entrega justamente números, dados para a gente poder fazer análises. Né? Aqui, na verdade, você tem essa informação, tem um artigo que é do pessoal se não me engano, da RD, né? Que chama Twitter Analytics, como usar a ferramenta e analisar as estatísticas de um perfil, que é um artigo interessante, recomendo que vocês deem uma olhada depois, quem tiver curiosidade. E quais são as principais métricas do Twitter, então? Tá? Twitter que também voltou a crescer entre o público jovem. É um outro fenômeno interessante em relação às redes sociais, né? A gente não tinha, o público do Twitter tinha meio que envelhecido, e a gente está percebendo cada vez mais jovens entrando no Twitter. O tweets, né, que é o total de posts que seu perfil publicou no Twitter, esse é um dado interessante, né? Cada vez que você abre o seu perfil, tem lá quantos tweets você já fez, né? Desde que você entrou no Twitter. E por que isso é um dado importante? Porque, assim, o Twitter, a gente viu lá no comecinho da nossa disciplina, ele é uma ferramenta que pede frequência, ou seja, que você poste muitas vezes. Né? Então, é legal você acompanhar aquele total de tweets para você saber como é que está seu ritmo de postagens. Né? Embora muitas vezes, quando você tem perfis mais planejados, com uma estratégia por trás, você já tenha uma cadência ali, um ritmo de postagens, né? Mas é interessante você ir acompanhando esse dado. Ele é um dado absoluto, ele não é tão importante assim, mas é interessante para a gente saber como é que está indo, então, o nível de tweets. Depois a gente tem as impressões, tá? Que é bem parecido com o conceito de impressões, na verdade igual ao conceito de impressões que a gente viu lá no Instagram, que é quantas vezes seus tweets foram visualizados pelos usuários, considerando as sobreposições. Então, se a mesma pessoa viu 3 vezes, a gente conta 3 impressões. Tá? Eu, particularmente, sou muito fã do Twitter. E Twitter ele é um ótimo gerador de tráfego, né? Para alguns tipos de conteúdo, principalmente para sites e blogs. Tá? Quando eu meço pelo Google Analytics o meu blog, que é uma ferramenta gratuita também do Google, que é importante para quem tem site, portal e blog. Todo mundo que tem site, portal e blog tem que colocar um Analytics lá para ter acesso a informações interessantes. Tá? Então, assim, quantas vezes os tweets foram visualizados pelos usuários, né? É um dado interessante, porque pode ser enganoso, como eu falei em relação às impressões no Instagram, mas também denota, né, indica se o seu conteúdo é interessante. Se o seu conteúdo é interessante, está chamando a atenção das pessoas porque elas
vejam mais vezes, né? Então, é um conteúdo que tem relevância para aquele público. Depois a gente tem o visitas ao perfil, que é quantas visitas o seu perfil teve no último mês. Então, essas pessoas viram alguma postagem sua, né? Muitas vezes a sua postagem ela é retweetada ou ela é favoritada por alguém, e você acaba, então, né, chamando a atenção de alguém que muitas vezes nem é seu seguidor, né? E essa pessoa chega no seu perfil através disso. Então, é importante a gente ter esse dado de quantas pessoas chegaram até o nosso perfil. Esse dado é mensal, tá? E esse é um dado, perdão, só voltando, que também pode te dar essa indicação, né, se a sua estratégia de conteúdo no Twitter está performando bem, se está agradando o seu público. Porque à medida que, então, né, você está aumentando o número de visitas para o seu perfil, significa que o seu conteúdo está funcionando bem. As pessoas querem saber quem que está postando aquilo, quem é aquele perfil, que marca, que empresa, que organização que está por trás daquilo. Tá? Menções. Né? É quantas vezes o seu perfil foi mencionado por usuários do Twitter. Isso no Twitter é um dado, né? É uma métrica importantíssima. Menção no Twitter, para as marcas principalmente, para as organizações, é um dado importantíssimo. Tá? Eu diria que é tão importante quanto você está no Trend Topics. Tá? Essa questão da menção, porque muitas vezes é uma menção espontânea, né? É muito importante. Porque normalmente o Trend Topics ele é impulsionado, vamos dizer assim, né? Ele é promovido. Então, agora a gente tem a hashtag e tal, ou tem não sei o quê, vai lá, vamos entrar no Trend Topics, né? Vamos tornar esse o assunto, não sei o que lá. A menção, não, a menção é espontânea na maioria das vezes, né? Então, se você é mencionado, né? Quantas vezes você foi mencionado por usuários, seguidores no Twitter? O número de seguidores, que é quantos seguidores você tem, e quantos seguidores novos, né, seu perfil ganhou nos últimos 30 dias. Então, de novo, aqui é um dado interessante para saber se você está crescendo em número de seguidores, significa que você está no caminho correto. Aí, existe o tweet de destaque, tá? Que é uma métrica interessante que eles entregam, que é muito bom para a gente avaliar conteúdo. O tweet de destaque é o tweet que ganhou mais impressões em um determinado mês. Então, lembrando, impressões é o número de pessoas que visualizaram aquele tweet. Então, é interessante, né, você saber qual foi o tweet de destaque. Tá? Eu acho que a Juliana está pensando ali qual foi o meu tweet de destaque. Né? Mas é interessante a gente acompanhar, às vezes, esse dado para a gente saber realmente, né, qual que foi aquele dos tweets que eu fiz, aquele que... Né? Depois a gente tem a menção de destaque, que é o tweet com mais impressões, em que outro usuário do Twitter menciona seu nome de usuário. Então, eu fiz uma postagem que menciona, né, a Juliana. Tá? Então, é assim, né? Qual foi o tweet, né? Esse tweet que eu fiz dela foi o que mais, né, teve impressões. Isso é interessante para você causar aquele efeito rede mesmo, né? Então, muitas pessoas mencionam umas às outras, o perfil do outro, né? Como forma também de ganhar atenção ali, né? E obter o que a gente chama aí de menção de destaque. Mas é um dado interessante para a gente ter. E o seguidor de destaque é o seu seguidor com o maior número de seguidores. Então, dentro da minha rede no Twitter, né, qual é o meu seguidor que tem o maior número de seguidores? Né? E esse dado mostra para a gente um potencial influenciador que pode ser parceiro para o seu negócio. Você pode chamar esse carinha, amiguinho, vamos fazer umas parcerias aqui, né? Eu coloco o conteúdo seu, retuito o conteúdo seu, você retuita conteúdo meu, e aí você vai criando muitas vezes uma estratégia ali, ou é um cara que você identifica, né, para pagá-lo mesmo, usá-lo como influenciador. Tá? Depois a gente vai para o YouTube. Tá? As principais métricas do YouTube. Primeiro, é o exibições. Basicamente, é o número de pessoas que clicaram no seu link de vídeo e assistiram. Tá? Esse assistiram é um dado meio complicado no YouTube, porque ele não nos mostra se os usuários assistiram ao vídeo inteiro ou não. Eles não entregam esse dado no número de exibições. Então, às vezes, a gente não sabe se a pessoa assistiu
4 segundos do vídeo, 3 segundos. Se o vídeo tinha 10 minutos, se ela assistiu 5 ou 6, se ela assistiu 8 ou 9, se ela assistiu os 10. Tá? Professor, não existe uma métrica do Facebook, do YouTube, desculpa, que mostra até que ponto as pessoas pularam o vídeo, porque agora tem como pular, né? Ou que minuto elas desistiram? Eu acho que quando você vai para o detalhamento lá, principalmente se você tem as playlists organizadas no seu canal, você consegue chegar nesse dado. Tá? Mas não, confesso a você que eu não tenho certeza. Tá? Mas eu acho que existe sim essa possibilidade hoje. Tá? É como eu falei para vocês, muitas coisas que a gente pesquisa e coloca aqui, as plataformas são muito dinâmicas. Então, às vezes, ali em questão de 3 meses, 2 meses, elas já mudaram uma métrica. O que elas não entregavam, elas passam a entregar, uma coisa que elas entregavam, elas não entregam mais. Então, é complicado a gente falar disso, né? Por isso que a gente tem que ir fuçando nessas métricas sempre para ver quais as informações que a gente pode ter acesso ali, tá? Mas é um pouco complicado, porque a gente não sabe, na verdade, de primeira mão, assim, se a pessoa consumiu a maior parte do nosso vídeo, né? E aí eu vou lembrar uma coisa que é interessante, né? Que foi uma métrica que me assustou. Quando a gente começou a usar vídeo no Facebook, você falava, nossa, o vídeo teve visualização pra caramba. E aí você vai olhar o relatório do Facebook, né, em relação aos vídeos, eles consideram um vídeo visualizado se a pessoa assistiu 3 segundos do vídeo. Quer dizer, 3 segundos num vídeo que seja de 30 segundos, não é nada. Se for um vídeo de 1 minuto e pouco, né, uma coisa que você fez mais elaborada, a pessoa assistiu 3 segundos, ela não viu sua mensagem. Mas o Facebook coloca lá na métrica dele como visualizado. Então, é aquilo que eu falo, a gente tem que olhar os números sempre com muito critério. O Facebook ele tem lá uma média de minutos que o seu vídeo performou. Né? É mais interessante você olhar para aquela métrica do que olhar para o total de visualizações do seu vídeo, porque ele pode ser muito enganoso. Depois, no YouTube, a gente tem o total de inscritos, que é, né, para o pessoal que é youtuber, ainda um dado muito relevante, que basicamente é a quantidade de usuários que se inscreveram em seu canal. E esse dado é importante porque é meio que o que entrega, assim, o que demanda, né, denota, perdão, a audiência daquele youtuber, o público daquele youtuber. Então, o número de inscritos no canal é uma das moedas, vamos dizer assim, que eles usam, né, para cobrar. Então, se eu tenho lá muitos seguidores, eu posso cobrar mais. Tá? É óbvio que hoje, de novo, né, coisas como engajamento, interação, começam a ser mais consideradas. Mas quando você quer alcance, né, a marca quer alcance, um canal que tenha um grande número de seguidores inscritos vai ser sempre bem quisto, né, dentro de uma estratégia de comunicação. Aqui também a gente consegue saber a origem, né, desses inscritos, o volume de novas inscrições e o quanto também você perdeu de inscrições. Então, aqui também, né, tem que olhar para os dois dados, quanto eu estou ganhando e quanto eu estou perdendo. Se eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando, eu tenho que reajustar minha estratégia de conteúdo, pensar em mudar algumas coisas nos meus vídeos, ver o que não está dando certo, né, para poder atrair mais gente. Depois, a gente tem o like ou dislike, né, que é o gostei ou não gostei do vídeo. Né? Então, aqui a gente vai ter, né, um alto número de likes, indica que as pessoas estão reagindo bem, né, que vai ajudar você no ranqueamento do YouTube. Ou seja, quanto mais likes você tem, melhor ranqueado fica o seu vídeo dentro do YouTube. O que é esse ranqueamento? Eu vou pesquisar, por exemplo, como melhorar minha concentração nas aulas online. Né? E aí, se eu tenho um vídeo que tem muitos likes, que trata desse assunto, ele vai aparecer entre os primeiros ali, que são mostrados para a gente. Tá? Então, quando você tem um número de likes alto, você melhora o ranqueamento do seu vídeo. Tá? Os comentários, né, que são os comentários feitos diretamente naquele vídeo, né? E o número de compartilhamentos, ou seja, o total de vezes que o vídeo foi compartilhado. Né? E o mais interessante é que o YouTube consegue mostrar para você em que rede social ele foi compartilhado. E também a data em que isso aconteceu. Então, é uma informação interessante. Tá?
tem umas rixazinhas entre as plataformas, né? Então, por exemplo, se você faz uma postagem no Facebook e coloca o link do vídeo no YouTube, o alcance da postagem no Facebook vai lá embaixo. Se você pega o vídeo e publica direto no Facebook, a visualização aumenta pra caramba. Tá? Porque um é Google, o outro é Facebook, né? Vídeo sempre foi meio que o calcanhar de Aquiles do Mark Zuckerberg. Ele meio mudou todas as plataformas dele sempre em direção ao vídeo, né? Porque a gente sabe que o YouTube ele é muito forte nessa questão do audiovisual e é meio que a pedrinha ali no sapato do Facebook. Tá? Por isso também o esforço muito grande. O pessoal fala, o TikTok, o Reels é muito em função do TikTok. Mas também é uma maneira, né, das plataformas do grupo, né, trabalharem melhor a questão do vídeo, né, e atrair mais vídeos. Tá? Bom, concluindo, né, para a gente alcançar bons resultados nas mídias sociais, além de conhecer as principais métricas, né, a gente tem que fazer um monitoramento constante, a gente já falou disso aqui quando falamos de monitoramento, e o mais importante, né, em relação às plataformas, é não se prender às chamadas métricas de vaidade. Então, se ficar se baseando só em número de seguidores, número de curtidas, tal, nem sempre é o ideal, né? Se a gente está pagando, principalmente, a gente tem que avaliar se o que a gente está investindo, né, está gerando o resultado esperado. O que é o resultado esperado? Para a gente entender se o que a gente está fazendo realmente está sendo interessante, a gente tem que ter objetivos muito claros. Então, assim, é aquilo que, em propaganda, a gente fala assim, né? Dentro do planejamento, a gente tem que determinar os KPIs, que são os Keys, Performance Index, que é basicamente assim, o que eu quero com essa estratégia de redes sociais. Quando eu sei o objetivo e a meta, eu posso medir com mais clareza se eu estou chegando lá ou não. Tá? Quando eu fico olhando para os dados sem muito objetivo, né, eu não consigo ter uma análise boa. Eu faço uma postagem qualquer lá e eu fico olhando se teve curtida, se teve alcance, não sei o quê. Mas eu não consigo tirar muitas conclusões daquilo, porque eu não sei exatamente qual é a estratégia, qual é o objetivo que está por trás daquela postagem. Né? Então, a gente tem que ter muito claro isso para a gente. Se eu quero, por exemplo, se o meu principal objetivo é fazer tráfego, então pegando o jornalismo principalmente, né? Eu vou usar as redes sociais para gerar tráfego no meu portal, ou no meu blog, no meu site. Né? Então, esse é o principal objetivo. Então, as minhas métricas lá, não adianta me prender a número de curtidas, né? Eu tenho que saber se, né, está gerando a ação da pessoa clicar, que é uma forma de engajamento. Né? Que tanto o Facebook como o Instagram eles vão entregar. Se a pessoa clicou na postagem, ela interagiu e ela foi para o seu site lá, ou para o seu portal. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E ter essa compreensão de que métricas realmente importam em cada uma dessas situações aí, tá? Então, eu acho que era isso por hoje, né? Como eu falei para vocês, é um conteúdo um pouquinho mais curtinho, né? Mas acho que é fundamental para a gente conhecer, né, e ficar bastante atento aí às postagens. Deixa eu ver só se eu consigo, só um instantinho. Eu não vou conseguir, se eu teria que estar com isso aqui já aberto. Aqui. Eu queria mostrar para vocês, quem já teve, alguém já teve contato, já usou o Analytics do Google como ferramenta? Eu tentei usar no meu blog uma vez, mas eu não entendi como que ele funcionava, aí eu desisti. Porque é um pouco chatinho, porque você tem que, na verdade, você tem que instalar um plugin no seu blog, esse plugin vai conectar você com o Analytics. E é meio chatinho mesmo. As duas primeiras vezes que eu fiz, eu precisei de ajuda, né? Porque às vezes você tem que entender um pouquinho de programação, como é que você faz lá o acerto direitinho do plugin. Uma vez que você tem isso, o Analytics ele te entrega dados muito legais, porque você vai ter uma análise de cada postagem que você fez no seu blog. Depois, ele vai te entregar uma análise em tempo real. Então, por exemplo, eu costumo postar às 11 às 17 horas. Hoje eu não tenho feito muito mais isso, mas logo que eu coloquei analíticas, assim, eu sabia que aquele post tinha subido às 11 horas e que eu já tinha divulgado no Facebook, no Instagram, né?
Aí eu ia entrar, eu abria o ao vivo do Analytics, ele vai me mostrando quem está acessando, da onde aquela pessoa é, quanto tempo a pessoa está ficando no blog, tudo isso em tempo real. Tá? Mas você também pode puxar relatórios, né? Por 7 dias, 15 dias, um mês. O Analytics é bem completo. Ele vai te dizer que navegador que a pessoa veio, se ela veio para o mobile, se ela veio para... Ela vai te entregar dados de público, idade, localização, sexo. É impressionante a riqueza de dados. E é uma ferramenta gratuita. Né? Então, assim, se você tem um site, você tem que ter Analytics. Porque a melhor ferramenta, porque você está postando lá no site, por exemplo, está divulgando nas redes sociais, você tem as métricas das redes sociais. Mas você não consegue saber o quanto aquilo está entregando de verdade de tráfego para o seu site. Para isso, você precisa ter o Analytics. Né? E o Analytics também vai te dizer da onde veio o tráfego. Então, se você colocou lá, eu divulguei no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Ele vai dizer para você da onde está vindo aquele acesso. Ou ele também te mostra, então, a pessoa não veio por nenhum dessas redes sociais, ela veio pela busca orgânica, que é a pessoa entrar no Twitter, entrar no Google e colocar assim, marketing digital. Né? E ela chega na sua postagem. Ela chega na sua postagem lá no site ou no blog. Ou a pessoa está procurando uma determinada notícia. Sei lá. Enfim, qualquer notícia. Ela coloca lá e ela vai parar no seu site. Isso a gente chama de busca orgânica. Tá? O LinkedIn também vai dizer para... O Analytics vai mostrar para a gente quanto veio dessa busca orgânica. E ela vai dizer quanto cada plataforma contribuiu para chegar naquelas postagens. E aí entra um dado interessante, né? Muita gente fala, o Facebook já era, o Facebook não sei o quê. No meu blog, a primeira rede social em tráfego é sempre o Facebook. Sempre. Né? Então, assim, por quê? Porque ele entrega, ainda com todas as limitações do alcance orgânico, tudo, ele entrega um alcance ainda muito grande. E eu comecei a fazer umas experiências e colocar postagem sobre conteúdos, fazer postagens no Instagram sobre posts específicos do blog. É que no Instagram não tem como você colocar o link direto na postagem. Né? Mas eu percebi que aumenta um pouco o tráfego via Instagram. Né? Agora, para mim, assim, em relação ao meu blog, o segundo mais fantástico é o Twitter. O Twitter gera muito tráfego. Né? Então, sim, é interessante se você tem, por exemplo, um portal de notícias, né? Você está trabalhando lá num veículo de imprensa que tem um portal, né? E você quer saber como é que está o tráfego no portal, você tem que ter Analytics, porque se você coloca postagem nas redes sociais das notícias que você acabou de subir, você vai ter as métricas das redes sociais, mas não necessariamente o que está acontecendo no site. Tá? Existem outras plataformas, outras ferramentas, né, para você ter dados, você ter métricas nos sites e nos blogs. Mas eu recomendo, basicamente, o Google Analytics, porque ele é o que vai te dar. Né? Ele é confiável, ele é fácil de usar, né? Ele te dá informações muito ricas. Então, né, nesse caso, o Google Analytics é o principal. Tá? É que eu deveria ter aberto ele antes da gente começar a aula, porque agora eu não consigo minimizar eu não consigo minimizar aqui o Zoom para poder abrir a internet e chegar lá na minha página do Analytics. Mas se a gente conseguir para as próximas aulas, eu posso até fazer uns prints das páginas e mostrar para vocês. O Analytics é muito, muito, muito interessante para a gente utilizar, né, em relação a blogs, sites e portais. Certo, gente? Era isso para